E por que nesse caso ele permitiu? Diniz, eu vou contar uma experiência pessoal. No dia em que a gente soube que os policiais federais estavam na rua, eu corri para preparar lá, eu mesmo, no meu computador da redação, um pedido para ter acesso aos autos. Aí fui lá à tarde no STJ e protocolei, usando, enfim, os dispositivos de sempre, argumentando que, enfim, que o assunto era de interesse público e que gostaríamos de saber. E, para minha surpresa, horas depois, havia no andamento do processo um despacho do ministro, porque, na verdade, no fim das contas, Diniz, era impossível segurar, era impossível manter aquilo ali, e no fundo, havia interesse público sobre o assunto. No dia seguinte, certamente alguma coisa ia vazar. Então o ministro, por conta própria, aquela parte da investigação que ele considerava que já estava bastante evoluída, por que não liberar? O assunto é de interesse público, se trata de dinheiro público ali. É preciso que a opinião pública saiba. Então foi esse o argumento que levou, então, o ministro Fernando Gonçalves a abrir à imprensa os dados sobre a Operação Caixa de Pandora. É certo que ainda há informações protegidas pelo segredo, mas uma parte do inquérito já foi liberada para consulta à imprensa, já rendeu várias matérias. Doutora Márcia, por que esse procedimento do ministro Fernando Rodrigues não se torna paradigmático, quer dizer, que coincide, aliás, com a sua posição também, e que é a mais sensata, mais cívica, mais democrática também? Por que isso não se torna geral? Quer dizer, claro que cada instância tem aí a sua liberdade, sua autonomia, não há um centralismo judicial, mas alguma coisa tem que ser feita, porque senão nós não vamos para frente, não é? Na verdade, o dispositivo jurídico para tomar esse tipo de decisão já existe, né? Agora, o que acontece é que cada juiz tem a liberdade de decidir conforme o seu entendimento. Então, nunca nós vamos ter decisões judiciais absolutamente uniformes em casos muito semelhantes. Isso dificilmente vai existir, né? Isso é da natureza mesmo do exercício da justiça humana. Agora, nesse caso da Caixa de Pandora, a medida que se tomou é extremamente correta em termos jurídicos. Por quê? Porque se protege a investigação enquanto é necessário para a investigação e no limite em que for necessário para a investigação. A partir do momento que um determinado ponto da investigação já está completamente esclarecido, não há mais necessidade de se manter aquilo em sigilo. Ao contrário, há necessidade, sim, de se tornar aquilo público para que a população possa julgar, inclusive, a atuação da própria polícia. Se foi bem feita, se não foi bem feita, se houve abuso, se não houve abuso, né? E continua-se, então, mantendo em sigilo aquela parte da investigação que ainda não chegou ao final, ou mesmo não tendo chegado, ou mesmo quando não chega ao final, ainda haja necessidade de se manter o sigilo. Doutora Márcia, temos aqui vários telespectadores fazendo perguntas coincidentes sobre, resumidamente, o que aconteceria ao jornal Estado de São Paulo caso publicasse as notícias proibidas relativas à Operação Boi Barrica? Bom, as consequências certamente seriam muito graves, né? Deve haver uma imposição de uma multa, pode haver, inclusive, prisão das pessoas que desobedecem uma ordem judicial dessa natureza, e multas muito sérias, muito graves, além deles provavelmente estarem sujeitos a uma indenização por danos que vierem a causar às pessoas que forem citadas ali naquela investigação. Tá?
Chico Otávio, você tem uma vasta experiência aí nessas questões investigativas e sua presença aqui no Observatório tem sido constante a propósito do jornalismo investigativo. Não é? Quando é que vai acontecer uma virada nessa situação? Quer dizer, o Brasil está, digamos, atolado aí numa série de situações que realmente não permitem a administração de justiça, não é? O judiciário cai em descrédito, a imprensa não pode desenvolver, não é? A imprensa brasileira não pôde desenvolver o seu potencial investigativo justamente por causa desses episódios. Como é que vai... Como profissional, homem de redação e também professor, como é que você vê uma saída para esse... Diniz, olha, eu sou um incorrigível otimista, eu acho que isso não vai se dar a curto prazo, mas é um processo em evolução, né? A imprensa está aprendendo com ele, eu acho engraçado, você estava falando em investigação, eu como homem de redação, o crescimento, né, hoje da presença dos departamentos jurídicos das redações no processo de produção de um trabalho jornalístico. Né? Hoje, determinados assuntos, eu faço parceria com os advogados do jornal. O advogado do jornal que tradicionalmente só atua, no caso, depois que a matéria sai publicada, hoje não. Hoje ele participa do processo, né? Ele cobra... Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu acho bom. Eu acho bom porque quem ganha com esse excesso de zelo, né? Porque o advogado, ao contrário do repórter, ele é um profissional extremamente conservador. Para alguns até a matéria não sairia publicada. Vamos deixar isso de lado. Ele fica ali em cima. Ele cobra provas, documentos, outros tipos de checagem, rechecagem, o cuidado na própria redação do texto, nos títulos, na própria foto que vai ser editada. Eu acho interessante. No fundo, na minha opinião, quem ganha é o leitor, porque isso não deixa de contribuir para a qualidade do produto que nós estamos fazendo. Sim, mas ganha o leitor, tudo bem, mas as coisas não caminham, não é? Não, olha bem, isso eu estou falando assim, de uma grande redação, como é o Globo, como é a Folha de São Paulo, como é o Estadão. Agora eu fico pensando como é que isso se dá na imprensa dos grotões, né? Aqueles jornais que não têm condições de contratar um advogado para se defender. Eles preferem não publicar mesmo, para não correr o risco de tomar uma indenização pesada e essa indenização até significar o fim do negócio. Então é ruim para uns e, de certa forma, até é salutar para outros. Rodrigo, tem aqui de Belém a Gladys Ribeiro, pergunta... Não seria o caso do jornal Estado de São Paulo investigar outras possíveis irregularidades cometidas pelos supostos réus da Operação Boi Barrica? Gladys, estamos investigando, estamos apurando. Tem uma série de linhas de apuração que a gente tem trabalhado e eu acho que em breve a gente vai poder publicar isso. São escândalos significativos. Essa operação, ela abriu a porta para um esquema bastante azeitado, sabe, de exploração da máquina pública ali no setor elétrico. A gente está apurando e eu acho que em breve os leitores do Estadão vão poder ler as nossas reportagens a respeito do assunto.